Na quarta-feira de cinzas deste ano, uma placa de granito desabou sobre uma estudante que passava pela rua. Seja bem-vindo! Aqui é o canal da Realizar Engenharia e no tema de hoje veremos o risco nas fachadas dos edifícios. 6 placas desabaram da varanda de um prédio no Leblon, zona sul do Rio, e atingiram a jovem de 20 anos, que sofreu traumatismo craniano. Mas por que essas placas se soltaram? Primeiramente, vamos entender o que é o sistema construtivo de fachada. O sistema de revestimento corresponde ao acabamento final de uma edificação, sendo a parte que se apresenta mais visível, com a finalidade principal de proteção de paredes externas. A função protetora é a que mais se destaca pela sua importância, pois visa resguardar as superfícies a serem revestidas contra os agentes facilitadores de deterioração. Dentre esses agentes, podem ser citados a infiltração de água de chuva, água do solo, água de uso ou de manutenção, ação dos ventos, temperatura e umidade do ar, ação de fungos, ataque de roedores e outros agentes de carga ou de sobrecarga. Além disso, o revestimento também cumpre uma função estética, ligada ao conforto visual, envolvendo ainda questões de gosto pessoal, vindo a se constituir como um verdadeiro elemento de valorização do empreendimento. Mas vamos entender quais elementos constituem uma fachada desse tipo. Em primeiro lugar, temos a base, que é constituída pela alvenaria ou estrutura de concreto e tem como função dar suporte às camadas posteriores. Depois temos o chapisco, que é a camada de argamassa fluida, constituída exclusivamente de cimento e areia, e tem como função gerar maior aderência entre a base e as camadas posteriores. Por cima do chapisco, temos a camada que se chama embolso, constituída de argamassa mista também composta de cimento e areia, porém com uma composição diferente. Tem como função regularizar a base, em alinhamento e prumo, e servir de suporte para o assentamento de peças decorativas. A finalização estética é feita, então, por essas peças decorativas, que podem ser em pedras naturais ou industrializadas, como cerâmicas. Para o assentamento das placas decorativas, são utilizadas argamassas colantes, que são constituídas de aglomerante, agregado miúdo e aditivo, que deverão conferir a fixação dessas peças decorativas ao embolso. Para regularizar as superfícies entre as bordas das placas, são usadas argamassas de rejuntamento, que têm a função de proporcionar uma superfície regular e ajudar na estanqueidade do revestimento. E por fim, um elemento muito importante são as juntas de dilatação, que são juntas projetadas para aliviar as tensões provocadas pela movimentação da alvenaria ou do próprio revestimento, assim como as movimentações decorrentes da deformação estrutural. É importante observar, então, que uma fachada possui várias camadas e que cada uma delas pode se tornar um ponto de falha e ocasionar uma ruptura. O prédio da reportagem em questão foi construído em 82, época em que as normas possuíam tolerâncias diferentes das de hoje e permitiam a instalação de pedras naturais em fachadas apenas com argamassa colante. Porém, em 2010, a norma foi alterada para minimizar os riscos de queda das pedras, exigindo-se sua fixação através de parafusos ou insertos metálicos. Outro ponto a ser observado é a necessidade de inspeção da fachada anualmente, em que se deve verificar a integridade da fachada e checar se as condições das peças e suportes que a sustentam estão em perfeito estado. Depois, a segurança, verificar se há fissuras, desplacamentos do reboco adjacente ou falhas aparentes. Terceiro, a estanqueidade, identificar a presença ou não de umidade e vazamentos na fachada, se o concreto apresenta algum ponto de corrosão na armadura ou se há manchas que caracterizariam a presença de água. Sempre que a inspeção identificar um dos problemas acima, os mesmos deverão ser mapeados e corrigidos por empresa especializada que contém um profissional habilitado. Um item importante é lembrar que os trabalhos em fachada implicam em risco de queda em altura e, por isso, os funcionários que realizarão essa tarefa deverão ser treinados adequadamente dentro das normas pertinentes, como a norma regulamentadora número 35 do Ministério do Trabalho. Quando esses cuidados não são executados, o sistema de fachada pode desenvolver patologias que não são visíveis de imediato e podem se deteriorar até que uma falha catastrófica cause um acidente grave, como o da reportagem.
mas para cada acidente grave, vários quase acidentes ocorrem sem que alcancem a grande mídia, para mitigá-los apenas com a inspeção e manutenção cuidadosa da fachada. Tem alguma dúvida? Deixa nos comentários que nosso time de consultores fará o máximo para respondê-las. Obrigada pela sua atenção e se inscreva no nosso canal para receber mais dicas de engenharia.